a gente já conversou, bom, eu vou falar um pouquinho sobre a dinâmica recente do uso e cobertura do solo na bacia do Alto Paranapanema e tentar traçar alguns paralelos com as implicações que esse dinamismo pode ter nos recursos hídricos. Bom, a gente está com um grande problema pela frente, né? Tem muitos autores aí que têm colocado isso aí como a principal. O Al Gore escreveu o livro, né, da verdade inconveniente com as mudanças climáticas. Tem um pesquisador muito importante, que é o Jonathan Foley, que ele fala que, na verdade, a gente tem uma outra verdade inconveniente, que é como a gente vai alimentar 9 bilhões de pessoas no mundo. Daqui a 30 anos nós vamos estar com mais de 9 bilhões de pessoas no mundo, né? Ou seja, como é que a gente vai aumentar a produção agrícola para alimentar esse monte de gente, para gerar fibra, né, papel, para gerar biocombustíveis e assim por diante. Ou seja, todas essas demandas que a gente está tendo, né? Bom, como que a gente vai, e mais, né? Como que a gente vai alimentar toda essa população de uma maneira sustentável, ou seja, preservando a biodiversidade, preservando os recursos naturais, principalmente os recursos hídricos, a manutenção dos serviços ecossistêmicos e assim por diante, né? Isso é um tema muito forte, está muito atual na literatura, né, nas pesquisas e tal, e ele é mais ou menos cunhado pelo debate chamado land sharing versus land sparing. Então, land sharing seria a ideia da gente dividir a terra com a natureza. Tá? Então, seriam métodos de produção agroecológicos, orgânicos e assim por diante, onde a gente teria uma preservação da biodiversidade junto com uma produção agrícola no mesmo local. Por outro lado, o land sparing seria a gente separar. Então, a gente cria uma unidade de conservação grande e intensifica bastante o uso do solo em outros lugares, fazendo uso de fertilizantes sintéticos, de pesticidas, de organismos geneticamente modificados, usando o que a gente tem de mais forte aí nessas tecnologias do chamado agronegócio, né? Na ecologia de paisagens, a gente está menos preocupado com esse debate polarizado e mais preocupado com aonde nós vamos fazer land sharing e onde nós vamos fazer land sparing, né? Muito mais como é que a gente vai organizar a paisagem, né, para preservar a biodiversidade e maximizar a produção dos serviços ecossistêmicos, incluindo aí a produção de comida e assim por diante. E como é que a gente está aqui no Alto Paranapanema? Então, no Alto Paranapanema, em 1987, na década de 80, isso aqui é o trabalho da Daniele Mello, aluna de TCC e agora está no mestrado lá no PPG-CAN, na UFSCar. Ela mostrou que aqui no Alto Paranapanema, a gente tinha uma bacia dominada por pastagens na década de 80. Tá? E com o avanço da agricultura, e houve um avanço nas últimas décadas da agricultura intensificada, da agricultura chamada agricultura do agronegócio. Então, em amarelo, na década de 87, 97, 2007, assim por diante, a gente tem as pastagens, e a gente vê que os rosas, que são a agricultura intensificada, que é a agricultura do agronegócio, vai expandindo fortemente. A agricultura tecnificada teve um avanço de 600% na bacia, de 87 para 2017. E a silvicultura, principalmente a silvicultura altamente tecnificada, teve um aumento de 85%. Mais recentemente, a gente tem uma expansão da silvicultura do pinus. Mas a gente tem o predomínio do eucalipto altamente intensificado, recentemente com o pinus. Isso tudo foi em detrimento de pastagens, né? Pastagens, em geral, manejadas de maneira pouco intensiva. Então, a gente teve uma redução expressiva das pastagens e um incremento muito forte da agricultura do agronegócio e da silvicultura intensificada. Tá? O que é interessante é que, apesar da gente ter praticamente uma estabilidade na quantidade de vegetação nativa, e eu vou dar um zoom aqui nessas barras, a gente tem uma perda e ganho da vegetação nativa. Tá? Então, aí as barras sólidas, isso é vegetação nativa só. Então, da década de 80, o dinamismo entre 87 e 97, e o dinamismo entre 2007 e 2017. As barras sólidas aí é o que a gente tem de vegetação nativa que está estável, ou seja, estava em 87, estava em 97 e estava em 2007 e 2017.
E nas linhas, o achurado aí, a gente tem o que foi ganho, ou seja, o que regenerou de vegetação nativa. E no xadrezinho, a gente tem o que a gente perdeu de vegetação nativa. Ou seja, a gente tem por volta de 80% de estabilidade da vegetação nativa. O que a gente tem de vegetação nativa hoje, daqui a 10 anos, a gente só vai ter 80%. E a gente vai ter aí 20% de perdas e ganhos. A gente vai ganhar 20% e perder também esse 20%, outros 20%. Então o que acontece é que a gente tem perdido constantemente uma porcentagem significativa da vegetação nativa e ganho outra porcentagem significativa. Essas perdas e ganhos terminam quase se anulando. Vocês podem ver que as barrinhas ali dos ganhos, elas são ligeiramente, muito pouquinho, mas ligeiramente inferiores do que as barrinhas das perdas. Ou seja, a gente perde um pouquinho mais do que a gente ganha. Por outro lado, a gente está perdendo, além disso, né, a gente está perdendo uma vegetação nativa mais bem estruturada, uma floresta mais madura e ganhando uma floresta com 10 anos de idade. Ou seja, uma floresta bem, vamos dizer assim, pioneira, né, uma capoeirona. Então o que a gente tem, e essa animação tenta nos mostrar isso, espero que vocês estejam vendo que os verdes estão se movendo, é que na verdade, quando a gente está falando em mata, não mata, a gente não tem só mata e não mata. A gente tem, na verdade, 50 tons de verde, né? Esses verdes mais claros, eles vão ficando mais escuros com o passar do tempo. Por outro lado, algumas vezes os verdes mais escuros viram verdes mais claros, seja porque houve um corte seletivo, ou seja porque houve um desmatamento e regeneração. Mas o que acontece é que esses verdes estão sempre andando. Apesar das árvores terem raízes, né, e a gente ter essa ideia de que a mata está lá, na verdade, a gente perde 20% de mata e ganha 20% de mata por década. Então, o dinamismo é muito grande. E o que acontece é que com o processo de intensificação do uso do solo, né, a partir do momento que você intensifica o uso do solo num determinado local, você não vai pegar e preparar um campo de soja, né, ou preparar um campo de eucalipto e abandonar isso no momento seguinte. Você, na verdade, começa a ter um congelamento desses verdes. Né? Então a gente não tem só 50 tons de verde, a gente também tem 50 tons de uso do solo. E a gente, nessa animação de agora, está mudando de tons mais pastéis, mais suaves, para tons mais intensos, de uma agricultura intensificada, de uma silvicultura intensificada, até de uma pastagem mais intensificada. E isso depende uma mão de obra, né? O produtor deixa de ser um produtor familiar, onde ele está dependendo de uma mão de obra familiar, e aí o filho foi trabalhar na cidade, ele acabou perdendo aquela mão de obra e, portanto, não conseguiu mais plantar naquele determinado campo. Né? Hoje a agricultura, a pastagem, né, a pecuária, os eucaliptos, a silvicultura, ela está muito mais industrializada, vamos dizer assim. Ele tem mão de obra contratada. Se acontecer algum problema com o funcionário, ele contrata outro e assim por diante. Então, você perde esse dinamismo de regenera, corta, regenera, né? E a mata fica mais estável, assim como os usos do solo. Por outro lado, essas matas ficam mais estáveis nas áreas de baixa aptidão agrícola. Eu costumo contar uma historinha, os meus alunos já estão cansados de ouvir, mas como tem muitas pessoas aqui que não são meus alunos, eu costumo dizer que a gente tem... A historinha é a seguinte, a gente tem uma casa muito boa, uma família que vive nessa casa muito boa, e tem um casal de filhos. Essa família tem um casal de filhos. O casal, né, os pais, moram numa suíte muito boa, e cada filho tem também uma suíte muito boa, é uma casa muito boa. E de uma hora para outra, estoura um formigueiro no quarto do filho mais novo. Esse formigueiro começa a crescer, 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 e aí o casal decide que, poxa, não podemos deixar o filho aí, né? Vamos botar o filho para dormir junto com a filha. E aí eles mudam para lá, mas esse salveiro continua crescendo, crescendo, toma o banheiro do filho também, acaba tomando o quarto da filha também, um pedaço da sala, e todos vão morar no quarto do casal. Só que o salveiro continua crescendo, né? Esse formigueiro continua crescendo, crescendo, toma a sala inteira, toma a cozinha inteira e acaba pegando o quarto do casal também. E todos vão dormir no banheiro. Né? É isso que a gente está fazendo com a biodiversidade. Por intensificar o uso do solo, a gente está botando toda a biodiversidade no banheiro.
que são as áreas de baixa aptidão agrícola. São aqueles solos pedregosos, são solos que alagam por vezes, ou são muito inclinados, face sul e assim por diante. A gente tem esse projeto Jovem Pesquisador, que eu coordeno aqui, que é para a gente tentar entender, primeira coisa, se todo mundo no banheiro, a gente consegue preservar a biodiversidade, e mais do que isso, preservar os serviços ecossistêmicos associados a essa biodiversidade. Ou se a gente precisa ter um pedacinho do quarto para a gente descansar, dormir, um pedacinho da sala para a gente conviver, um pedacinho da cozinha para a gente poder cozinhar, etc. Ou seja, como que a gente maneja essa paisagem tendo um pouquinho de vegetação nativa em cada um dos locais que a gente precisa, onde são esses locais e o que a gente precisa de vegetação nativa. Até porque essa intensificação do uso do solo mais tradicional, ou seja, através do agronegócio, gera algumas externalidades. Tá? A gente sabe que geram algumas externalidades. A principal externalidade que se costuma comentar é a homogeneização espaço-temporal das paisagens, que foi isso que eu comentei inicialmente. Né? A gente fica com grandes campos agrícolas, super intensificados, são grandes de tamanho, e fica difícil de qualquer biodiversidade sobreviver ali. Por outro lado, a gente tem o que a gente chama de externalidades, que são as contaminações do solo, contaminações do ar, muitas vezes, dos recursos hídricos, a erosão dos solos, o esgotamento dos recursos hídricos. Né? Tem muita gente que comenta que quando a gente intensifica, a gente começa a produzir algo que não seja comida, algo que é um commodity agrícola para exportação, ou madeira para fibra, para papel de celulose, e assim por diante. Né? A gente também causa essa redução da conectividade que eu comentei, né? E principalmente uma dependência de insumos externos também. Então, nesse projeto que eu coordeno, a gente está avaliando um pouco da questão dos recursos hídricos, da contaminação dos recursos hídricos, um pouco sobre a erosão do solo, principalmente nos impactos que essa erosão do solo pode ter nos recursos hídricos, e também a homogeneização espaço-temporal das paisagens e a redução da conectividade em função disso. Tá? Eu vou dar um pouquinho mais de atenção nos recursos hídricos, apesar da gente não ter ainda os recursos, os dados, os resultados super bem precisos para isso. A gente está coletando, alguns dos nossos alunos estão começando o mestrado agora para coletar esses dados aí. Bom, como é que a gente está na bacia? A gente está aumentando bastante a retirada de água. Então, em 1985, esses aqui são os dados de 85 e 2014 oficiais, e de 2019, 2019 e 2020, é um levantamento preliminar dos dados que a gente tem de pivô na bacia. A gente vê um crescimento expressivo. Né? Em 1985, a gente tinha 3 pivôs na bacia, pelo menos outorgados, com 344 hectares irrigados na bacia. Em 2014, a gente já tem aí quase 1.809 pivôs outorgados e mais de 88 mil hectares. E em 2019, a gente tem aí quase 2.300 pivôs nesse levantamento preliminar. Ainda vão ser feitos esmiuçar algumas áreas aí, principalmente as áreas que têm pivôs menores, para a gente conseguir entender quanto que tem de pivô e qual que é a área irrigada. Mas a gente já está com uma área irrigada aí provavelmente acima de 110 mil hectares na bacia, o que é uma área bastante expressiva de área irrigada, e a gente tem de outorgas totais, somando DAE, ANA, etc., aí, fazendo uma catação aí de outorgas e de autorizações, a gente tem aí mais de 2.200 outorgas já em 2021, ou seja, é uma tendência de crescimento da área irrigada na bacia. Aqui, eu vou mostrar para vocês essa animaçãozinha que foi feita pelo professor Rafael Oliveira Tiesi, ali da Universidade da Unifal, com o aluno dele de doutorado, o Matheus Nardini Menegas. Ela passa meio rapidinha, eu vou passar de novo, mas primeiro eu vou explicar. Isso aqui são as previsões de pluviosidade para 2099 na bacia. Tá? E o que a gente tem é que quanto mais quente as cores, mais vermelhos, laranjas ou amarelos, a gente tem uma redução
das chuvas. E quanto mais verdes ou azuis, a gente tem um incremento nas chuvas. E aqui em cima a gente tem os números, tá? Os meses. Então, janeiro, mês 1, fevereiro, assim por diante. Então, o que a gente pode ver é que a gente tem uma redução da pluviosidade, especialmente no primeiro semestre, que é o semestre mais chuvoso na bacia, e um ligeiro incremento na pluviosidade no segundo semestre, que é o semestre menos chuvoso na bacia. Então, é lógico que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque quando a gente fala uma redução de 10% na pluviosidade num mês que chove 160 milímetros, é uma coisa. Uma redução de 10% da pluviosidade no mês que chove 50 milímetros é outra totalmente diferente. Então, só passando mais uma vez essa animaçãozinha, então a gente tem uma redução expressiva nos primeiros meses do ano e depois um aumento nos meses mais no início do segundo semestre. O que isso nos traz? A gente vai ter uma redução da pluviosidade nos meses mais chuvosos. Tá? Isso não vai causar grande impacto, porque a pluviosidade ainda vai ser elevada nesses meses. Porém, só que isso não vai ser contrabalançado pelo aumento da pluviosidade nos meses mais secos. Ou seja, a gente vai ter uma redução da pluviosidade média anual na bacia. Tá? E mais do que isso, a gente vai ter uma alteração significativa na pluviosidade, particularmente na época de meio para o fim da safra e do plantio da safrinha. E tem a previsão de uma intensificação de eventos extremos. E por eventos extremos aqui, a gente está falando de vários dias sem chuva, ou seja, dos veranicos que o pessoal chama, né? Quer dizer, vários dias sem chuva, e quando a gente tem chuva, acontece toda a pluviosidade de uma maneira, de um dia só, de uma vez só. Isso é um grande problema, porque a gente, às vezes, não consegue segurar toda essa água, e a gente precisa dessa água mais bem distribuída. Isso vai levar uma maior demanda de irrigação aqui na bacia, que já está se intensificando nas últimas décadas, como eu mostrei anteriormente. Isso aqui aí com uma liberdade poética científica, foi alguns cálculos que a gente fez aqui para a vazão natural anual da chegada de água em Jurumirim. Né? Então tem algumas simplificações nesse cálculo, foi feito mais para a gente mostrar aqui, que está tendo uma redução expressiva do volume de água que chega na represa. Essa redução expressiva do volume de água que chega na represa está muito ligado ao regime de pluviosidade, que está mudando um pouco, já está mudando, né, como eu mostrei na previsão, quer dizer, já tem mudado e vai mudar ainda mais, e nesse uso, né, quer dizer, a água, nesse uso intenso da agricultura, da área irrigada, quer dizer, a gente basicamente chove, a água drena para o curso d'água, a gente pega essa água de novo, né, joga de novo no campo agrícola e volta para o curso d'água e joga de novo no campo agrícola e assim por diante. Ou seja, esse uso intensivo e essa diferença no regime pluviométrico, isso é uma das coisas que a gente quer tentar entender um pouco no projeto, qual que é a parte de cada um, né? Isso aí é mais para as mudanças climáticas que a gente está tendo, ou é mais pelo uso, ou tem os dois, qual que é a porcentagem, qual é a parcela de contribuição de cada um nesse processo de redução da água e como é que isso pode impactar no futuro. Né? A gente já tem aí mudanças na vazão liberada de Jurumirim e assim por diante, porque o reservatório estava com dificuldade de manter sua cota. O que a gente vê aqui no Alto Paranapanema está super intenso, está adiantado, vamos dizer assim, mas de maneira geral, o que a gente vê em toda a região tropical. A gente está acontecendo um processo de intensificação do uso do solo, e parte dessa intensificação do uso do solo vem na implantação da agricultura do agronegócio, bastante irrigada, porque não pode, vamos dizer assim, ficar exposta às intempéries, né, à variação climática, que está ficando cada vez mais intensa, como a gente viu com as mudanças climáticas, e isso gera um impacto direto nos recursos hídricos. Quais as ferramentas que a gente tem? Né? Muitas vezes as pessoas usam, ou as pessoas propõem uma solução de engenharia civil para as questões hídricas, né? Para regular enchente, para regular seca, assim por diante.
as pessoas, para distribuir água, as pessoas propõem uma solução baseada na engenharia civil. Claro, é super importante, é que eu estou expondo com talvez o maior projeto para distribuição de água, talvez do mundo, que é o sistema Cantareira, né? Então, o sistema Cantareira é um conjunto de represas, com túneis, com estações elevatórias, para distribuir água para a região metropolitana de São Paulo, né? Principalmente para a cidade de São Paulo. Agora, segurar a água só na engenharia civil, basicamente segurar a água só no muro, é muito complicado. Por quê? Por exemplo, em 2010, não sei se vocês vão lembrar, mas o sistema Cantareira chegou a mais de 100% da sua capacidade de armazenamento. Teve que abrir as comportas de várias represas, principalmente da Paiva Castro, que é a mais de jusante, e acabou alagando Atibaia, Mariporã, uma série de cidades. 4 anos depois, a gente teve a crise hídrica, que foi super intensa, né? Motivada por um ano de chuva irregular. Aqui no gráfico da direita, a gente tem, quer dizer, o ano de chuva irregular, que foi esse aqui, a média a gente está em cinza, tá? Você vê que os outros anos a gente teve chuvas normais, tanto antes quanto depois. Mas em 2014 a gente teve um ano atípico, bastante abaixo da média, choveu pouco, né? E vamos dizer assim, todo um sistema cheio de muros, cheio de barragens, cheio de reservatórios, cheio de túneis, etc., vamos dizer assim, colapsou, né? E colapsou tanto que o professor Paulo Inácio, lá da USP, fez um trabalho bastante interessante, publicou acho que na PLOS ONE, se não me engano, mostrando que o sistema Cantareira vai chegar agora num ponto de dinamismo muito inferior ao que era anteriormente, em termos de armazenamento, inclusive, de água, né? Então, esse gráfico da esquerda agora, mais ou menos, eu fui lá no site do GitHub deles, do trabalho deles, eles estavam com os dados desde 2012, né? Então, infelizmente, não pegaram a cheia de 2010. Mas o que ele sugere lá é que o reservatório variava em torno de uma capacidade em volumes, em bilhões de metros cúbicos, muito maior do que ele começou a variar após a seca de 2014, 2015, né? Então, basicamente, o sistema mudou aí de ponto de estabilidade, de ponto de equilíbrio. Isso é uma coisa muito preocupante, porque é uma diferença, né? Hoje está com 52%, se não me engano, o sistema de armazenamento de água, muito abaixo, por exemplo, obviamente, quase metade, né, da capacidade dele, né? Um pouquinho mais da metade. E o máximo que o sistema conseguiu chegar, se não me engano, foi pouco acima de 60 e poucos por cento. Tem algumas variações aí, mas na média ele fica muito abaixo da capacidade de armazenamento. Isso pode e está acontecendo em outros locais, seja pelas mudanças, né, dos regimes hídricos, seja por mudanças no uso do solo que envolvem uma relação água ou conservação de água na bacia diferente. Então, a gente basicamente já viu que soluções de engenharia civil, pelo menos sozinhas, elas não são suficientes. A gente precisa, o que a gente está chamando de Nature-Based Solutions, que são soluções baseadas na natureza, são soluções baseadas no manejo das paisagens, ou seja, como a gente faz para manejar essas paisagens de maneira a gente conseguir não só maximizar a produção de um produto agrícola, que seria o quadro do meio, ou seja, maximizar a produção de soja, mas que a gente conseguisse, na paisagem, maximizar uma série de pétalas. A gente chama esses gráficos de diagrama de pétalas, e cada paisagem tem um conjunto de pétalas. Então, vamos supor, no Alto Paranapanema, certamente a produção agrícola seria uma, a produção florestal de madeira, celulose, resina seria outra, mas certamente a produção de água também é uma, né? Certamente a conservação da biodiversidade também é uma vez que o maior maciço remanescente de Mata Atlântica brasileira está aqui no Alto Paranapanema também, né? No Alto Paranapanema e Alto Ribeira, principalmente, que é o contínuo da Serra de Paranapiacaba, né? A regulação do fluxo hídrico, a gente também é muito importante. A gente está numa área de cabeceira de um rio que drena aí parte do estado de São Paulo e do Paraná. Então é uma área muito importante onde a gente tem essa regulação do fluxo hídrico para evitar enchentes, principalmente aqui mais a jusante, aqui mais dentro da bacia do Alto Paranapanema. Qualidade de água, fixação de carbono, polinização, tem uma série de variáveis que a gente tem que pensar na escala da paisagem
como a gente pode maximizar todas essas pétalas, e não apenas uma delas. Tem locais, em alguns locais, talvez a gente tenha que maximizar uma ou outra pétala. E é isso que a gente quer entender no nosso projeto. Onde a gente vai maximizar a pétala da água? Onde a gente vai maximizar a pétala da polinização? Onde a gente vai maximizar a pétala da produção de soja, milho e etc. Né? E como a gente faz para ter numa paisagem, na paisagem como um todo, essas pétalas mais bem equilibradas e a gente consiga fazer esse manejo de paisagem multifuncional, que é o que a gente chama. Certamente, uma das coisas que a gente tem que fazer é a restauração de APP. Mas o que a gente tem visto é que a restauração de APP sozinha não resolve. Tá? Não adianta a gente acabar com tudo que a gente tem lá fora das APPs, fazer um uso do solo péssimo, sem terraceamento, sem curva de nível, usando um uso intensivo de implementos agrícolas que podem potencialmente judiar do solo e assim por diante, e falar, não, mas eu restaurei a APP, então está tudo tranquilo. Principalmente com a restauração de APP da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que muitas vezes preconiza uma restauração menor do que anteriormente, o Código Florestal, em função do tamanho da propriedade. Mas ela sozinha não resolve, a gente precisa manejar a bacia como um todo, mas ela é muito importante. E o que a gente tem? E aqui eu estou mudando um pouco a escala de análise, a gente fez um trabalho aí, o Júlio coordenou esse trabalho aí, junto com vários outros, com praticamente todos os alunos aí do NIDS, a gente publicou, isso vai sair num livro agora, próximo mês, onde a gente analisou o Sudoeste Paulista como um todo. Então, esse gráfico de pizza da esquerda, a gente tem como que está a distribuição dos tamanhos de propriedade no Alto Paranapanema. 62% da área do do Sudoeste Paulista, aqui no caso. 62% do Sudoeste Paulista é coberto por grandes propriedades. Grandes propriedades são maiores que 10 módulos fiscais. 15% das propriedades variam entre 4 e 10 módulos fiscais. Seriam aí bem razoáveis, porque os módulos aqui variam entre 16 e 20 hectares. 10% das propriedades entre 2 e 4 módulos, 7% entre 1 e 2 módulos e 6% das propriedades são menores do que um módulo. No gráfico da direita, a gente tem qual que é o passivo ambiental pelos tamanhos de propriedade. E a gente vê que o passivo ambiental das grandes propriedades é 70% do passivo ambiental que a gente tem. Ou seja, propriedades aí de tamanho grande, mais de 160, 200 hectares, elas correspondem a 70% do passivo ambiental do Sudoeste Paulista. Isso é mais ou menos o mesmo que a gente tem no Alto Paranapanema como um todo. Tá? 16%, e as pequenas propriedades, menores que um módulo fiscal, elas só são 2% do passivo. Como que é isso? Quer dizer, as pequenas propriedades elas têm a APP mais bem preservada? Não, não é bem assim. Na verdade, muito pelo contrário. O que aconteceu é que a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que é o que o pessoal chama de novo Código Florestal de 2012, flexibilizou o que deve ser restaurado em propriedades de tamanho menor, né? As menores que um módulo, entre 1 e 2, 2 e 4 e assim por diante. Tá? No Código Florestal antigo, ou seja, que dizia que tinha que ter 30 metros de APP restaurada ao longo dos rios e riachos aí de tamanho menor, e 50 nas APPs de nascentes, a gente tinha quase metade do Sudoeste Paulista de APP degradada, tá? Que daria mais ou menos por volta de 73 mil hectares no Sudoeste Paulista que precisavam ser restaurados. E esse valor caiu para 40% na Lei de Proteção da Vegetação Nativa, porque desonerou, vamos dizer assim, um pouco, os pequenos proprietários nessa restauração. Mas se vocês forem ver, em termos de porcentagem de APP, as propriedades pequenas, quase metade da APP que eles têm que ter está degradado. Né? E as propriedades maiores, por volta de 40%. Então não está muito melhor, né? E como elas cobrem uma área muito grande da bacia, a gente tem que as propriedades de tamanho maior, na verdade, têm um passivo por propriedade menor, mas elas têm um passivo ambiental da bacia muito maior, 70%. Isso, obviamente, leva a gente a pensar em estratégias de restauração diferentes. Bom, e como é que a gente calculou isso? A Lei da Proteção da Vegetação Nativa,
argumenta que a gente tem que restaurar a APP em função dos tamanhos de propriedades, né? E esses tamanhos de propriedades são obtidos como? Via o CAR. E o CAR, Cadastro Ambiental Rural, que todo mundo fez ou tem feito por aí. Agora, o CAR, todo mundo sabe que é autodeclaratório, ou seja, o agricultor vai lá, o produtor vai lá, muitas vezes com o apoio das secretarias de agricultura ou com algum técnico responsável, e fazem a declaração dos limites da propriedade, das reservas legais, das APPs, das áreas agrícolas consolidadas e assim por diante. Agora, como a gente precisa saber o tamanho da propriedade para dizer quanto que é o passivo, se vai ser 5 metros restaurados, se vai ser 15 metros restaurados, se vai ser 30 metros restaurados e assim por diante, essa informação do tamanho da propriedade é muito importante. E esse mapa, ele expressa, aí para o Sudoeste Paulista, que de novo cobre boa parte do Alto Paranapanema, ele expressa o que a gente tem de problemas no CAR. Em branco, no meio desse cinza aí, em branco, são todas as áreas que a gente não tem CAR. Em vermelho, a gente tem sobreposição entre propriedades com CAR e que tem o mesmo pelo menos, classe de número de módulos fiscais. E quando a gente tem a cobertura em azul, a gente tem sobreposição de propriedades que têm classes de módulo fiscal diferentes. Ou seja, a gente não consegue definir quanto de APP tem que ser restaurada nesse azul. Então, basicamente, 18,5% do Sudoeste Paulista, e isso é mais ou menos similar ao Alto Paranapanema, a gente está sem CAR ainda. Ou seja, 20% da região falta o CAR. A gente não tem ainda o Cadastro Ambiental Rural para poder dizer, este aqui é o produtor, esta aqui é a área que tem passivo ambiental e que precisa ser restaurada, ou abandonada simplesmente, para deixar regenerar com o tempo. Além disso, a gente tem 20% da área que a gente já tem o CAR, né? A gente tem sobreposição entre propriedades. Ou seja, fica muito difícil a gente identificar quem é o proprietário. Além disso, 3% da área tem sobreposição entre CAR de diferentes tamanhos, um pouquinho mais de 3%. Ou seja, a gente tem dificuldade de identificar o proprietário e dificuldade de identificar quanto de passivo ambiental tem. Além disso, a gente tem aproximadamente 50% das unidades de conservação de proteção integral na bacia que tem alguma forma, algum CAR ali dentro em análise, 50% das áreas dessas unidades de conservação. O que nos mostra que as unidades de conservação, mesmo sendo unidades de conservação, parques, estações ecológicas e assim por diante, tem um problema muito grande fundiário ainda para ser solucionado para aumentar a potencialidade de conservação dessas unidades de conservação. Ou seja, o CAR, na nossa região, e isso é geral no Brasil, se vocês entrarem na página do CAR lá do governo federal, vocês vão ver que a gente vai ter que pegar um bom pedaço da Argentina para dar conta de toda a área que a gente já tem de CAR. Né? Aqui a gente tem uma área maior do que a bacia do Alto Paranapanema de CAR dentro da bacia, porque tem muita sobreposição, ou seja, tem muitos problemas, e vamos dizer assim, esse pós-cadastramento aí vai dar um trabalho muito grande para as agências governamentais aí, para trabalharem com esses dados aí, para a gente poder ter um CAR de fato utilizável aí para a gente definir, para a gente manejar paisagens aí como a gente está falando. Por isso, para o Sudoeste Paulista, a gente tem aí uma variação entre o que deve ser restaurado. No mínimo, a gente precisa restaurar 34.588 hectares, que é o que a gente tem de CAR e não tem dúvida no CAR, ou seja, não tem problema de sobreposição. Aí a gente pode chegar até a 50 mil hectares, 49.713 hectares a serem restaurados. Isso depende em função do tamanho das propriedades que ainda estão sem o CAR, né, estão aquelas áreas brancas no mapa, né, o quanto que é o passivo e assim por diante. Então, quer dizer, a gente provavelmente tem algo entre 34 mil, 35 mil e 50 mil para ser restaurado. E o Alto Paranapanema, que é um pouquinho mais que o dobro, né, da área do Sudoeste Paulista, vamos botar aí 100 mil hectares para ser restaurado. Ou seja, há um passivo ambiental, mesmo contando a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que reduziu as áreas necessárias de restauração em função do tamanho das propriedades, para as propriedades menores, e isso já estava o CONAMA já tinha essa flexibilização, tal. Isso não foi nenhum ganho absurdo novo da Lei de Proteção da Vegetação Nativa.
Isso é um grande problema, porque a gente tem custo elevado para essa restauração, né? Hoje em dia, os custos de restauração de APP rodam por volta de R$ 25.000 o hectare. Então é um custo bastante elevado, envolve muita manutenção por muitos anos, e os produtores às vezes não têm condição. Então parte dos trabalhos que a gente tem feito lá no campus, isso aqui são áreas lá no campus, são tentativas, explorações de como a gente faz para baratear a restauração das APPs. Então, a gente tem trabalhado com plantio direto, nesse caso aqui não é um plantio direto, a gente mexeu no solo primeiro, preparou o solo primeiro, e tem plantado sementes de árvores nativas com o mesmo equipamento que se usa para plantar soja, com o mesmo equipamento que se usa para plantar milho, ou seja, isso seria uma forma de baratear o processo, e a gente planta árvores nativas e adubadeiras verdes. Isso tem baixado o custo, primeiro eu vou mostrar os resultados. Então isso aqui é depois de 3 meses, tá? Essa área plantada depois de 3 meses, vira meio um lugar meio sujo, até o pessoal lá da fazenda fala, poxa, os trabalhadores lá da fazenda falam, pô, mas isso aqui está muito ruim, vai juntar cobra e tal. Eu costumo dizer que é assim que a mata regenera, né? Essa quiçaça aí, é assim que a mata regenera. E se vocês olharem na foto da esquerda embaixo, vocês vão ver que tem alguma regeneração já vindo, né? Que são essas árvores que a gente plantou junto com as adubadeiras verdes, que vão proteger essas árvores, só que as adubadeiras são ciclos curtos, né? 6 meses até 1 ano, a gente planta alguns feijões guandu também, que duram um pouquinho mais de 1 ano, mas recuperam bastante o solo, são leguminosos, fixam nitrogênio, quebram a estrutura do solo um pouco mais dura, e isso aqui essa área que foi feito aproximadamente 16 meses após o plantio. Fica aí uma quiçaça, né? Fica sujo, é ruim de entrar, ruim de andar, cheio de espinho. Alguns alunos foram fazer levantamentos lá, comparando com áreas plantadas por mudas. A diversidade de espécies regenerantes é infinitamente maior, é muito maior. E uma coisa muito interessante é que eles observaram o número de polinizadores, borboletas, mariposas, um monte de insetos, muitas vezes maior nessa área que se assenta aí, né, do que comparativamente com as áreas plantadas por muda. Não foi feito manejo nenhum, o custo de implantação é único e exclusivamente o custo de plantio, né, além da cerca. Então os custos estão girando entre 3 e 5 mil reais para restaurar o hectare. Né? A gente teve problema com formiga, mas esse problema, vamos dizer assim, não foi tão grave, quer dizer, as formigas cortaram, perdemos vários indivíduos de árvores aí, mas estava nascendo um monte de coisa junto, estava regenerando, né? Tem problema com capim, e o capim foi passado, para dizer que não teve manejo nenhum, teve uma passada de herbicida seletivo para gramínea. A gente teve problema com capivara, que é outro problema sério em algumas áreas, né? As capivaras entraram, elas deram uma derrubada, cortaram algumas mudas, deitaram, amassaram um pouco, mas não geraram nenhum problema muito sério. Ou seja, o plantio através de sementes, além de baratear, tem se mostrado bastante eficiente aí para essa regeneração. Não é o plantio de APP que as pessoas têm acostumado a ver, mas é um plantio que aparentemente vai ser bem mais barato e que traz uma diversidade muito interessante, muito mais rápida. Agora, como eu falei, a gente tem que adequar aí as formas de restauração em função dos agricultores. A gente tem um passivo ambiental que é distinto entre um pequeno agricultor, que tem aí 5, 6, 10, 15 hectares de propriedade, e um grande agricultor, que tem aí centenas de hectares. Né? E a gente tem que adequar as formas e os manejos para restauração. A gente também tem um trabalho bastante interessante que o professor Henrique coordena lá no Henrique Carmona Duval, coordena lá no campus, que é os sistemas agroflorestais, que eles estão sendo usados em muitos locais com eficiência para restaurar a APP. E isso pode atrair o pequeno proprietário que às vezes ele fica achando que ele vai perder uma área, vai plantar mata, vai perder uma área, e quando você chega lá com espécies frutíferas, nativas ou não, mas que já vão exercer uma certa proteção no curso d'água, isso pode ajudar bastante, e a gente pode até tentar restaurar um pouco mais, ou recuperar um pouco mais do que os 5 metros que a APP preconiza para esses pequenos proprietários. Então, sistemas agroflorestais também estão sendo estudados de forma bastante intensiva lá no campus. A gente tem
está botando muita fé que esses sistemas podem ajudar, não em recuperar a mata propriamente dita, mas em recuperar o serviço ecossistêmico que a gente precisa para as APPs, que é principalmente a regulação do fluxo hídrico e a qualidade da água, mas também gerando alimento para a fauna aquática e assim por diante. Então essas são as formas que a gente vê de tentar resolver esse problema desse passivo ambiental aí, que está na ordem de mais de 100 mil hectares, provavelmente, na bacia. Né? Eu mostrei os dados para o Alto Paranapanema, para o Sudoeste Paulista, mas na bacia do Alto Paranapanema a gente deve estar na ordem de 100 mil hectares. E principalmente nas regiões de Planalto, onde a gente tem a maior parte da APP degradada, a gente tem quase 70% da APP do Planalto degradada, então as regiões mais perto da serra, etc. Isso é particularmente importante, porque no Planalto chove mais, no Planalto o relevo é mais complexo, no Planalto o solo é mais complexo, a gente está na franja desse grande contínuo de Mata Atlântica que eu comentei. Então, se a gente quiser recuperar a biodiversidade nas áreas lá da Depressão, em Buri, em Campeiro do Monte Alegre, mais para jusante da bacia, a gente precisa transformar essas áreas de mata ciliar a montante, né, na região do Planalto, em corredores de mata eficientes. E aqui é o lugar que tem mais importância para restaurar, e tem pequenos proprietários. Então são os sistemas agroflorestais que vão nos ajudar nessa empreita. Por outro lado, os grandes proprietários da Depressão, etc., que estão aí, vamos dizer assim, mais tranquilos do ponto de vista financeiro, porque tá a soja, o milho, etc., está dando um lucro bastante interessante, assim por diante. A gente pode trabalhar em parceria com plantio direto, e a gente vislumbra aí uma situação em que rapidamente a gente consiga sanar esse passivo ambiental para auxiliar nesse cenário crítico hídrico da bacia e que vai se intensificar com as mudanças climáticas que a gente tem visto acontecendo e que vão acontecer cada vez mais. É isso. Eu posso responder algumas perguntas aí, se alguém tiver pergunta. Não sei como é que a gente pode fazer isso aí. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Tá? A gente abre um espaço para poder perguntas, né? Vamos ver como a forma que a gente vai poder finalizar isso aí. 2 minutos, tá? Alexandre. Pois não, Davi? É o seguinte, nós vamos perguntar pelo chat do Facebook, algumas perguntas a gente passa para você e você responde. Se é que tem agora, vamos ver, esperar um momentinho, se o pessoal se manifesta, tá ok? Eu vi aqui que tem uma aqui sobre pagamento por serviços ambientais, Tá. Davi. Pode já responder. Olha, Nelson, obrigado pela pergunta. Era uma pergunta que eu esperava mesmo para a gente conseguir discutir isso. Eu vejo o pagamento por serviços ambientais, pagamento por serviços ecossistêmicos, como um dos grandes trunfos que a gente tem na mão. Tá? Pelo seguinte, eu há muito tempo atrás era super crítico com relação ao pagamento por serviço ambiental. Né? Falar, poxa, nós vamos botar preço na água, nós vamos botar preço no ar, nós vamos botar preço na biodiversidade. Mas o fato é o seguinte, o produtor, ele está ali produzindo, né? Muitas vezes, né, é o formigueiro, é o salveiro ali na casa, né? Esse salveiro está tomando a casa, né? E ele está produzindo, ele está ganhando dinheiro com aquilo, o salveiro está vivendo, vamos dizer assim, né? Agora, para a gente manejar isso de uma maneira mais inteligente, né, onde a gente consiga não só ter um monte de saúva, mas que a gente consiga ter várias produções, quer dizer, essas questões das paisagens multifuncionais que eu mencionei, onde a gente vai produzir água, produzir alimento, etc., a gente tem que ter alguma estratégia onde a gente remunere, por exemplo, quem produz água. Né? Porque hoje o produtor, o agricultor fala, poxa, eu produzo soja, né? Ou eu produzo milho, ou eu produzo sei lá o quê. Bom, eu vou
produzir água também, né? Eu costumo brincar, pô, olha esse pessoal que faz greve de fome aí, eles ficam 60 dias sem comer, mas eles não ficam 2 dias, um dia sem tomar água, né? Produzir alimento é algo que os agricultores ficam muito assim, orgulhosos de fazer, e realmente é uma das tarefas muito nobre, é uma tarefa muito nobre mesmo, né? Agora, produzir água é mais ainda, né? Produzir água é mais importante ainda. Então, eu acho que quando a gente conseguir colocar esses outros produtos que o agricultor pode produzir, se ele manejar a propriedade dele um pouco diferente, se ele conseguir ser remunerado por isso, e para isso a gente precisa avançar na ciência, a gente precisa quantificar o quanto que está sendo produzido, aonde está sendo produzido, quem está consumindo, quanto isso vale, né? E a gente consegue, com isso a gente consegue fortalecer vamos supor, essa descentralização, onde a gente está hoje focado muito na produção agrícola, mas a gente vai produzir outras coisas dentro da propriedade. Mas é isso, né? O Nelson, inclusive, tem uma área fantástica, que vou visitá-lo sim no Banhado Grande, uma área fantástica, ali nas cabeceiras, de 2 bacias super importantes, uma área linda, de vegetação nativa, alto-montana, e é muito, muito bonito lá. Obrigado, Nelson, pela sua pergunta. Um abraço para você. Lu? Bom dia, professor. Estou perguntando no chat, nos comentários, se disponibiliza a apresentação. Posso disponibilizar sim. Posso deixar. Posso disponibilizar sim, sem problema. Mais uma coisa? Alguém mais, Luciano? Acho que o pessoal já está com fome. Vou dar uma informação, caso alguém precise de certificado, tá? No site do comitê, tem um campo lá, o pessoal que participou, ele pode emitir o próprio certificado, tá ok, pessoal? Beleza. Davi, obrigado pelo convite mais uma vez. Nós que temos a agradecer a você, tá? Professor, doutor Alexandre, pela bela palestra, foi ótimo, acho que mandou um recado para nós aqui, para o comitê. Realmente temos que se preocupar com as nossas nascentes, né? Professor, estão falando aqui que tem pergunta no chat da reunião, no Meet mesmo. Sem dúvida, eu não sei quem fez a pergunta. A pergunta é o seguinte: como você vê a oportunidade da década da restauração da ONU para integrar poder público, privado e sociedade civil organizada? Essa é a pergunta, professor. Legal, feita pelo Tiago aqui, que já me passaram aqui. Bom, Tiago, obrigado pela pergunta também. Eu acho que é uma oportunidade ímpar, né? A gente tem essa atenção mundial para a restauração. De novo, a restauração pode agregar pagamento por serviços ecossistêmicos, fixação de carbono e assim por diante. O mercado de carbono deu uma esfriada há um tempo atrás e está reesquentando, vamos dizer assim. O mercado voluntário de carbono está ficando cada vez mais, assim, nos últimos 2 anos, ou um pouquinho até mais, tem aumentado, tem ficado mais intenso. Eu acho que é uma oportunidade única da gente fazer um grande esforço. A Mata Atlântica precisa ser restaurada. Esse dinamismo que eu mostrei, que a gente perde e ganha aí 20% da vegetação nativa por década, mostra que a gente tem uma resiliência dessa mata muito grande. Ou seja, às vezes a gente fica gastando R$25 mil para restaurar a mata e ela está restaurando 20% sozinha, né? Regenerando 20% sozinha. E a gente poderia gastar muito menos se a gente selecionasse as áreas melhor,
Então, eu acho que é um momento muito importante para a gente integrar todas as esferas aí de tomada de decisão, porque o problema está agora, né? A gente está com um problema muito sério, né? As questões hídricas estão sérias, a questão de biodiversidade está séria. A gente não pode postergar, lógico, a gente está com um problema mais sério ainda agora, né? Mas a gente não pode deixar isso passar, não. A gente tem que agir agora, e eu acho que é um momento muito bom para a gente agir, tendo em vista que a gente tem todos esses olhos do mundo inteiro aqui, focando principalmente nas regiões tropicais. Obrigado pela pergunta, Thiago. Não sei se tem mais alguma pergunta, Luciano. Pelo que a gente tem agora, não tem nenhuma. Acho que vamos dar por encerrada. Se tiver algum questionamento, pode fazer no site do comitê e a gente passa para o Alexandre. Ok? Muito obrigado, Alexandre. Eu agradeço a sua participação aí, importante por esse dia, pela Semana da Água, né? E o comitê tem mais que agradecer a vocês. E estamos abertos aqui a parceria com o comitê, junto à universidade, que é muito importante para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Tá? Nós estamos à disposição de todos. Um abraço a todos, obrigado. Eu que agradeço, Davi. Muito obrigado aí pelo convite. A gente da UFSCar tem muito interesse em colaborar com o comitê. A gente tem uma equipe lá ávida para auxiliar na conservação, né? O nosso curso de Ciências Biológicas é um curso de Ciências Biológicas com ênfase em Biologia da Conservação. Ou seja, a gente forma pessoas para trabalhar com conservação na prática. É um curso bastante diferente e inovador nesse ponto. E a gente está muito interessado em estreitar as relações com o comitê aí e continuar trabalhando com vocês aí. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e um abraço a todos. Estamos abertos. Um abraço a todos e uma boa tarde. Tchau, tchau.